Graças e paz, povo abençoado. Estamos aqui dando início a mais essa etapa de projeto. Nós vamos estar disponibilizando toda semana um comentário sobre as lições de Escola Bíblica Dominical da CPAD. A lição está tendo um tema muito bom, que é sobre bibliologia. E a lição deste domingo foi a Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a vida. E essa lição é de suma importância, porque ela vai nos levar a entender um pouco mais sobre a Bíblia no contexto geral da nossa vida por completo. Lembrando que o intuito desses vídeos aqui também é ajudar professores de escola bíblica dominical a poder preparar melhor a aula e trazer informações também que possa complementar aquilo que eles já prepararam. Eu sempre gosto de dizer que a gente precisa compartilhar o que nós temos. Então, nós sabemos da realidade de muitos, que muitas vezes não têm condições de ter acesso à informação, mas quando a gente tem, a gente reparte e ajuda a igreja a se desenvolver. Mas vamos lá. O texto áureo está lá em Salmos 119, verso 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós sabemos que esse texto aqui faz referência justamente à vida, à caminhada diária do salmista. Essa lâmpada para os meus pés é porque naquela época a lâmpada ela não tinha um alcance longo, era lamparina, era candeeiro, tinha um alcance curto. Então, o que ele poderia ver era somente o que estava em volta aos seus pés ali, principalmente na caminhada noturna. Então, a gente vê isso hoje em dia também, que nós precisamos aplicar a palavra, ler a palavra, ensinar a palavra primeiro para os nossos pés, para a nossa vida, para como nós estamos vivendo, como nós estamos interagindo com as pessoas, nossos relacionamentos interpessoais, intrapessoal, nossa vida profissional, nossa vida espiritual, eclesiástica. Então a Bíblia vai tratar sobre todos esses temas. E não distante ao que ele diz, luz para o meu caminho. Então eu não posso trazer luz para o meu caminho se antes ela não for lâmpada para os meus pés. Ela quem vai me guiar em todo o processo de desenvolvimento. Por isso que a importância da Bíblia. A verdade prática diz: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã, alicerçados nos ensinamentos ou nos ensinos da palavra de Deus. Somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Sabedoria é equilíbrio, prudência é equilíbrio. Então, nós temos que entender que a nossa vida, aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, é um espelho para as pessoas que estão fora ainda da igreja, fora do reino, as pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. A gente tem visto nas redes sociais muitos escândalos, muitos exageros de uso de dons, de líderes que estão desviando a verdade, estão transformando a verdade em mentira por causa dos seus lábios. Só que nós temos que entender que são líderes que não têm a Bíblia como guia. Porque existem pessoas que leem a Bíblia para fazer mensagens e músicas. Tem pessoas que leem a Bíblia para acusar outros ou encontrar as falhas de outros. E tem aquela pessoa que são servos de fato de Jesus Cristo, que leem a Bíblia como guia prático para a sua vida cotidiana. Então a gente vai ver a Bíblia nos trazendo aplicações
práticas para nosso corpo, alma e espírito. Nós vamos ver a Bíblia trazendo aplicação prática sobre negociação, sobre como adquirir dinheiro através dos talentos que nós temos, como ter um bom relacionamento dentro de casa com a esposa e com os filhos com os pais, como tratar os pais e a mãe depois que você casa, vai tratar sobre como ser um bom empregado e um bom empregador, vai tratar como você ser um bom líder e um bom liderado. Então a Bíblia ela sempre vai estar dando resposta para todas essas áreas. E muitas vezes as pessoas leem a Bíblia somente na hora do culto. Elas levam a Bíblia somente para o lado espiritual. E a Bíblia, para o lado espiritual, é excelente, como também ela é excelente para a vida material e a vida emocional. Se Jesus estivesse preocupado só com o nosso espiritual, ele não falaria, por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que a gente tem que manter conservado em santificação o nosso espírito, alma e corpo. Então, Deus ele tem essa preocupação de nós estarmos vivendo uma vida irrepreensível. E ser irrepreensível não é ninguém te repreender. É você sempre buscar melhora para a sua vida. Como é que eu posso ajudar alguém, vamos dizer assim, falando sobre relacionamento no casamento, se o meu casamento é destruído? Não tem lógica. Então eu só posso falar daquilo que eu vivo. Da mesma forma, como é que eu posso dizer que eu sou um excelente pastor se as minhas ovelhas não me seguem? Como é que eu posso dizer que eu sou um bom pai se os meus filhos não me seguem? Então a Bíblia vai estar dando essas informações. Mas vamos lá. No Salmo 119, no verso 97 a 105, vou aqui abrir para vocês. Salmo 119. Nós estamos estudando os Salmos. Eu creio que a partir dessa semana que vem a gente vai estar toda semana também disponibilizando um vídeo sobre os Salmos. Comentário. Salmo 119, verso 97 ao 105, ele vai falar justamente sobre isso. Quanto amo, Senhor, a tua lei, todos os dias ela é a minha meditação. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Compreendo mais do que os anciões, porque cumpro os teus preceitos. Desvio os meus pés de todo o caminho mau, para poder obedecer à tua palavra. Não me desvie das tuas sentenças, não me desvie das tuas sentenças, porque tu me instruíste. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Pelos teus preceitos obtenho compreensão, por isso detesto todo caminho falso. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então ele está dizendo aqui que através da palavra ele tem mais sabedoria do que os sábios, mais sabedoria do que os seus mestres, mais sabedoria do que as pessoas que têm já experiência de vida, os anciões. Quando você estuda a Bíblia, você está um passo à frente. Entende? Quando você estuda a Bíblia, você está sempre um passo à frente. Quando um ancião vem falar com você, você já sabe o que vai acontecer. Porque a Bíblia te dá essa garantia. Mas vamos lá. Na nossa lição desse domingo, que aí você fica para estudo, né? Nós vamos ver o seguinte:
Nosso plano de aula para os professores, o objetivo da lição é enfatizar que o crente deve alicerçar sua vida na palavra. Então, esse é o objetivo principal, estabelecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. A gente tem que falar sobre a motivação, enfim, os professores aí já têm esse plano diário na lição bíblica dominical e é bom estudá-lo para que você possa traçar as metas do ensino. Vamos lá. Primeiro tópico, a Bíblia é um alicerce para a vida. Então a Bíblia, a palavra de Deus é alicerce. A gente sabe que o alicerce é quem dá base para toda a estrutura da casa, é o alicerce. Você pode ter as melhores colunas, as melhores telhados. Se você não tiver um alicerce bem feito, ela vai ruir e vai cair. Então, quando a palavra de Deus se transforma em alicerce na nossa vida, quando eu busco dentro da palavra o conhecimento para que eu tenha uma vida mais madura, mais íntegra diante de Deus e diante dos homens. Paulo, quando diz que há uma grande testemunha diante de os anjos, nós somos uma grande testemunha diante dos anjos e diante dos homens, ele está justamente traçando isso. As pessoas querem ver se nós temos um alicerce forte. Um crente jamais ele pode revidar da mesma maneira que um não crente. Porque a Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é mansidão. A mansidão é o amor respondendo. Como é que você faz cessar uma briga? É quando uma pessoa está num tom de voz acima, lhe desrespeitando, e você traz ele para um tom de voz mais baixo, mais calmo, mais sereno. Essa pessoa ela vai perdendo a razão de manter aquele calor da briga. Então a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a sempre fazer além do que nos é pedido. Se te pedir para caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se pedir a capa, dá também a túnica. Então a Bíblia ela sempre leva para esse lado de você fazer além. E aí Paulo vai dizer que a gente deve dever somente o amor. E é justamente disso que Paulo está falando. Por que eu digo isso? Porque quando você faz além do que a pessoa espera, então a pessoa ela vai te agradecer pelo que ela pediu ou por você ter feito mais do que ela pediu. Por você ter feito mais do que ela pediu. Se você for contratado e você disser que você vai receber R$100 por você, por exemplo, pintar uma parede, R$100. E aí quando a pessoa chega no final do dia, a pessoa vai te pagar e você tem pintado 2 paredes. Essa pessoa, ela vai te dever porque ela combinou R$100 com você e você deu uma parede a mais. Aí vai dizer, poxa, esse cara aí ele vai te pagar e vai ficar agradecido. Então é alicerce. Você tem um alicerce, você tem a base forte. É você quem conforta. É você quem ajuda as pessoas. Então você precisa ter uma base forte. E a Bíblia ela nos ensina tudo. Desde o comer. Deus ele mostra qual é a dieta saudável para o corpo humano. A Bíblia é tão forte nisso que a Bíblia fala sobre a higiene pessoal. Sobre o relacionamento marido e mulher, pai e filhos, sobre o relacionamento entre sogro e sogra, com nora e genro. A Bíblia mostra sobre a questão de negócios, como fazer negócios, como dar certo, como emprestar dinheiro, como não emprestar dinheiro. A Bíblia mostra tudo isso. Muitas vezes somos nós que não temos a Bíblia como guia. Nós temos a Bíblia como caixinha de promessa. Abre a Bíblia
E a promessa que deu, pronto, amém, tal, foi bênção, não foi Deus que está me cobrando. Não, a Bíblia é para ser lida e estudada constantemente para que nós tenhamos uma vida transformada pela palavra e por Deus. Tá? Por isso que ela se transforma luz, porque ela vai trazendo luz às trevas que existem entre nós. Não sei se você sabe, mas a palavra trevas, no original do grego, é ignorância. Então, quando eu não conheço, eu estou em trevas. Quando eu conheço, eu estou na luz. Segundo tópico, a Bíblia nos torna pessoas sábias. Nós vamos ver, por exemplo, em Provérbios. O livro de Provérbios, se você ler, reler, você vai entender que você vai ficar mais sábio do que os sábios. Porque ele te mostra vários cenários que a gente vive no cotidiano e como podemos mudá-lo. Tá? Então, conhecimento, o conceito de sabedoria, nós bem sabemos, é experiência, vem da palavra Sofia, né? Ambas as palavras têm o sentido de habilidade e experiência e qualidade de quem é sábio. Na obra de Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Então, sabedoria é justamente isso. Experiência e o conhecimento. Conhecimento sem experiência não dá nada. É igual eu sempre tenho falado para essa geração. Nós estamos na geração do conhecimento, da informação. As pessoas estão recebendo informação, mas elas não estão tendo conhecimento como aplicá-las, como fazer, como resolver o problema. Eles estão tendo informação, só recebendo, mas não sabem o que fazer com ela. A Bíblia, justamente, ela traz essa sabedoria para você. Te dá informação e te mostra como usá-la. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nós sabemos disso. Quando a gente começa a temer ao Senhor, a gente começa a buscar uma vida melhor. Os benefícios da sabedoria, o salmista declara que o ato de meditar na palavra do Senhor nos torna mais sábios. Meditação. Escreva essa palavra num quadro. Meditação na palavra. Você, professor, bata nessa tecla, meditar. Meditar não é só ler, meditar é ler e pensar sobre o que você leu. Isso é meditar. Não importa se você lê 1 hora, ou um capítulo, ou um versículo, pode ser um versículo da Bíblia por dia. Um versículo da Bíblia por dia. 15 minutos do seu dia para você ler uma parte da Bíblia. Se você ler ela e durante o dia você ficar pensando nela, pode ter certeza que a sua vida muda. Pode ter certeza que traz alegria para o seu coração, para o seu espírito, avivamento, enfim. Muitas vezes nós conhecemos pessoas que passam por dificuldades tremendas, mas por causa desse hábito de meditar na palavra, eles continuam crendo no Senhor. Continuam firmes no propósito. Eles continuam recebendo do Senhor, do Espírito do Senhor, a graça, a sabedoria, a força para poder continuar a viver. Então você tem que entenda isso de uma vez por todas, tá? Você precisa meditar. Meditar. Depois que você medita, você vai para um outro passo, estuda. Estuda o que você está meditando. Tem interesse de descobrir um pouco mais quem escreveu, como escreveu, de que maneira foi, por que escreveu, qual o contexto daquilo. Tenta entender. Busque o conhecimento na parte do Senhor. E terceiro, uma vez que você medita e estuda, você busca o Senhor através da oração. E por fim, a Bíblia e a prudência para a vida. Conceito de prudência, o dicionário Wycliffe, ele declara o seguinte, o termo vem do hebraico, né, arum, e é usado no sentido positivo para indicar uma pessoa sensata, equilibrada. Você já tem o fruto do Espírito, então você precisa ser uma pessoa equilibrada. Pessoa equilibrada. Pessoa sensata.
uma pessoa que ela vai ser cabeça e não cauda. A diferença da cabeça e da cauda. Cabeça age, cauda reage. Então, uma pessoa sensata é uma pessoa que pensa para agir. Uma pessoa insensata é uma pessoa que age para pensar. Depois que ela faz, depois que ela executa, ela vai pensar o que ela fez. E ela vai ver que talvez ela fez algo ruim. Mas uma pessoa sensata, ela vai pensar e aí vai agir. Para dar uma resposta, para tratar com o filho ou com a esposa. A prudência do justo. A pregação de João Batista diz como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por verdades, ou melhor, por veredas e veredas de retidão. Então o Senhor não só nos restaura do pecado, Ele nos faz ter uma novidade de vida. Você que é professor, você tem que colocar isso na mesa, onde você está ministrando a aula. Que a vida com Deus não é uma vida só de palavras e bênção, é uma vida de prática diária. Por isso a importância de ler, estudar e meditar a palavra de Deus todo santo dia, porque ela é como mel na nossa boca, ela é como luz no nosso caminho, ela é como lâmpada para os nossos pés, ela é o guia, ela é a alicerce, ela nos ajuda em tudo. Esse foi nosso vídeo. Próxima semana a gente vai estar gravando outros e espero ter ajudado. Que Deus abençoe. Não esquece de nos seguir no nosso canal no YouTube, compartilhar, dar o seu joinha e, enfim, que Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe também a sua aula.